nós estamos iniciando hoje uma nova série. Lembrem que às quartas-feiras, tradicionalmente, nós tendemos a focar em oração. E motivado por este tema, oração, passamos aqui meses a fio, vasculhando as orações dos livros da Bíblia. Fizemos isso em Gênesis, temos todas as orações. Depois Êxodo, Levítico não tem nenhuma oração. Então fizemos isso com Números, Deuteronômio. E agora nós vamos examinar as orações em Josué. Quantos tem o texto santo nesta noite? Muito bem, que bom. A primeira oração que encontramos no livro, logo no primeiro capítulo, Josué capítulo 1, ela está no versículo 17. Se nós não prestarmos bem atenção, a gente nem nota que é uma oração. É o subjuntivo que aponta que tão somente seja o Senhor Deus contigo, que tão somente seja o Senhor Deus contigo. O versículo inteiro, Josué 1,17 diz: assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. E está aí a oração: somente que o Senhor, o teu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Pai querido, fala aos nossos corações, Pai, nesta noite. Nos instrui através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos ordena aqui, oremos pelos nossos líderes, de capa a capa. A Bíblia manda que nós intercedamos pelas pessoas que estão em posição de autoridade. A Bíblia diz que nós devemos apoiar a autoridade. Deus, o próprio Deus, estabeleceu autoridade e liderança. Por isso ele pede que orações sejam feitas. E eu pensei, a título de prefácio, em três âmbitos, três ambientes de liderança que devem ser oradas, devem ser apoiadas: o âmbito do lar, o âmbito da sociedade civil e o âmbito da igreja. No lar, em primeiro lugar, Deus confiou autoridade aos pais. Consequentemente, os filhos devem se sujeitar aos seus genitores. Lemos em Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Recebi reclamação essa semana que eu estava muito rápido. De novo, que eu estava muito rápido e muitas pessoas não estavam conseguindo acompanhar. Até uma pessoa me disse: olha, pastor, eu estou usando a Bíblia e eu uso o celular quando o senhor salpica demais aqui para cima e para baixo. Eu uso o que é mais rápido de alcançar. E uma outra pessoa também disse: olha, o senhor muito rápido, às vezes eu não sei qual é o versículo que o senhor quer que olhe, porque o senhor cita muito de passagem. Quero então que você olhe este texto. Filhos, Efésios 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O filho sábio obedece e ora pelos seus pais, para que Deus dê capacidade para que os pais possam gerir o lar e tomar conta daquela família. Essa é uma razão de que na vida de muita gente a coisa nunca decola. Existem crentes cuja vida parece que está empacada o tempo todo. E aí qual é o problema? A pessoa vem na igreja, é assíduo,
é uma bênção, participa, tudo, entrega o dízimo, mas a vida está sempre estancada, a vida não vai bem, é um problema que não foi resolvido com o pai ou com a mãe, é uma questão, falta de perdão, alguma coisa que não foi resolvida, porque a palavra do Senhor diz, para que a coisa vá bem, que tudo te vá bem, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, você tem que honrar a liderança que Deus colocou. Mas, pastor Raik, o meu pai foi terrível, meu pai foi um bêbado terrível, a minha mãe abandonou a casa. Mesmo assim, você pode de alguma maneira honrar, sendo respeitoso, apesar de não concordar com nada, você pode ter uma atitude respeitosa. Agora, aqueles de nós que tiveram bons pais, então a responsabilidade de honrar está lá em cima. Muitos de nós aqui tivemos pais excelentes, com as suas falhas, etc. Mas bons pais que procuraram nos ensinar e nos abençoar. Nossa responsabilidade de honrar é altíssima, se você quiser que as coisas caminhem bem na sua vida, é seu próprio interesse. Se você quer que vá bem, você tem que honrar e orar pelos seus pais. Em segundo lugar, no meio secular ou na sociedade civil, Deus confiou autoridade aos governantes. Consequentemente, nós devemos nos sujeitar aos poderes instituídos, professores, governadores, juízes, autoridades de uma maneira geral. Paulo nos ensina isso claramente em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, olha aí, para que você não pense que sou eu que estou inventando isso. 1 de Timóteo 2, 1 a 3, olha o comando que o apóstolo Paulo faz para que nós oremos pelas autoridades civis. 1 de Timóteo 2, de 1 adiante, aconselho antes de tudo que se ore, que se suplique, que se agradeça a Deus, intercedendo a favor de todos, sem esquecer os que governam e que estão investidos de autoridade, a fim de que possamos viver em paz e sossego, conformando a nossa conduta com a vontade de Deus. Isso não é uma exceção na Bíblia. Jeremias 29, 7, essa atitude que nós devemos abençoar o meio em que nós estamos, no caso Brasil, por exemplo, é onde nós moramos, é o nosso país. Olha o que Jeremias diz, Jeremias 29, 7, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A prosperidade, a paz de vocês depende da paz da cidade onde vocês estão localizados. Então é nosso dever orar pelas autoridades constituídas. Devemos orar para que o Senhor abençoe o governador, o prefeito, embora sejam ímpios. Faraó era um homem ímpio, Faraó é um homem terrível. Quando Moisés disse que era para ele deixar o povo sair, ele disse: quem é o Senhor para que eu deixe? Quem é o Senhor? Ele agiu de uma maneira terrível, e diz a Bíblia que o Senhor controlava o coração de Faraó. Então até o homem ímpio é controlado e influenciado pelo Senhor. Devemos orar para que Deus abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação, e possamos viver de uma maneira próspera e pacífica, com toda a piedade. Mas não apenas nesses dois meios, na igreja, o Senhor Deus confiou autoridade aos líderes da igreja, pastores, diáconos, ministros, professores da EBD, diretores de departamento. Deus confiou autoridade a essas pessoas, como lemos em Hebreus 13, 17 a 18. Hebreus
13, 17 a 18, carta aos Hebreus, diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles, os líderes, cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria bom para vocês. Orem por nós, diz o autor da carta. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Todos nós, nesta igreja, devemos interceder pelo corpo diaconal, pelo colegiado, pelo conselho e por todos os ministros que estão em autoridade na nossa igreja. Enquanto eu preparava isso aqui, me veio algumas pessoas em mente, que vários aqui disseram: pastor Raik, eu estou orando pelo Senhor. Pastor Raik, eu intercedo pelo Senhor. Muito, já ouvi da boca de muitos aqui. Isso é muito importante. A pessoa que está à frente, o servo que está à frente, ele é um alvo de Satanás. Ele é tentado tremendamente, porque Satanás sabe que se ele derruba a pessoa que está à frente, é um estrago muito grande na igreja. Então nós que estamos aqui à frente, eu, irmã Olga, pastor Zéias, os diáconos que estão aqui, que estão servindo, são alvos tremendos do diabo para derrotar, que é para influenciar negativamente a igreja. Consequentemente, nós carecemos da oração e do apoio de vocês, amém? No Novo Testamento, nós vemos Paulo exercendo autoridade e pedindo orações em diversos momentos. Por exemplo, em Efésios 6, vocês acabaram de olhar Efésios 6, Paulo diz: orem também por mim, diz ele. Olha só, ele não era o super apóstolo que não precisava de oração, não, um homem como eu e você. Ora por mim, orem por mim. Às vezes a gente pensa que Paulo era um super-herói, o Batman, um super-homem. Não, orem por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem, diz ele, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem o que me cumpre dizer. O apóstolo Paulo precisava da oração dos crentes. Eu preciso da oração de vocês. O sucesso desse ministério, é o nosso sucesso, depende da oração de fortalecimento de vocês, para que eu fale a palavra do Senhor e impacte os corações. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo não pediu oração só para ele, não. Ele pede oração pelos outros pastores também que estão com ele. Olha aí em 1 Tessalonicenses 5, 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Olha o que diz o apóstolo: irmãos, todos aqueles que receberam a carta, orai por nós. Quem é nós? Quem é nós que ele se refere? Está lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, 1 Tessalonicenses 1:1, Paulo, Silvano e Timóteo. Esses são os nós que ele está se referindo. Os outros obreiros, os outros pastores que estavam na companhia dele. A igreja, como qualquer outra organização, tem liderança instituída por Deus, e é missão dos crentes orarem, pedirem a Deus para que Deus tenha misericórdia dos servos que estão à frente da obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu penso que isso é ponto pacífico. Nós lemos a oração que o povo israelita fez em favor de Josué. Qual era o contexto maior deste texto? Qual era o contexto, o grande contexto do texto que nós lemos? O capitão Josué
havia recebido o comando da parte de Moisés para liderar o povo de Deus na invasão de Canaã. Nós lemos em Números 27, 12 em diante, Números 27, 12 em diante, que após a morte de Moisés, Josué seria o pastor daquele rebanho. Números 27, 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também a teu povo, serás morto, assim como foi o teu irmão Arão. Salta lá para o verso 15. Então diz o Senhor a Moisés, então disse Moisés ao Senhor, o servo disse ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e entre adiante deles, e os faça sair, e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué recebe a liderança de Moisés em Números 27, 20. Números 27, 20. Põe sobre ele, Josué, a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E a ordenação de Josué pode ser vista em Números 27, 22 e 23. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar, impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Este é o contexto amplo desta oração aqui. O contexto mais imediato, mais próximo, se refere a uma situação na qual, antes de atravessar o Jordão, Moisés havia morrido, o comando veio para Josué. Antes deles atravessarem o Jordão, que seria uma réplica do Mar Vermelho, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué ia abrir o Jordão. Antes disso aí, terras haviam sido dadas a 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Então havia sido dada terra para esse pessoal, e eles não precisavam atravessar o Jordão com o resto das tribos. Mas então Josué dá um comando a todos, dizendo, Josué 1:10, Josué deu ordem aos príncipes, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passaremos esse Jordão, para entrar na terra que o Senhor vos dá. Em seguida, Josué fala para esse pessoal que já tinha herança, uma ordem um tanto desconfortável. Ele diz a essas 2 tribos e meia, ele diz que eles deviam deixar a esposa, deixar filho, deixar o gado, deixar os seus bens e os seus pertences ali e se juntar ao povo para entrar na terra. Uma ordem um tanto desconfortável para eles. A gente vê isso em Josué 1, 16 a 18, justamente onde nós lemos a oração. Quando Josué diz para ele: deixem tudo e vamos juntos, vamos atravessar, vocês vão guerrear conosco. E eles dizem: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos, assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Tão somente, está aqui a oração, o Senhor, o teu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas instruções e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Essa foi a resposta daquelas tribos, daquele pessoal, milhares de pessoas que já tinham herança, mas foram com ele, obedecendo o comando e orando pelo líder. Às vezes,
o comando que o Senhor nos dá é desconfortável. Às vezes a direção que Deus quer dar para a igreja é desconfortável, como foi para eles. Nós temos ido à praça, eu imagino que alguns murmuram, ou alguns não gostam. Ah, mas lá não tem ar-condicionado, uma chapinha, se chover, como é que fica? Eu fico suada e mela a maquiagem, enfim. As razões as mais variadas, mas muitas das vezes o que eu quero dizer é que a direção do Senhor pode trazer desconforto para nós, pode nos fazer um pouco, não é isso que eu estou acostumado, não é isso que eu quero, não é isso que eu estava esperando para a minha vida, mas olha a reação dele: nós vamos, tão somente queremos que Deus esteja contigo, como esteve com Moisés no passado. A disposição do povo em obedecer à liderança instituída por Deus. Essa deve ser a nossa disposição. A nossa disposição deve ser ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade do Senhor, muitas das vezes ao custo do nosso desconforto. Amém, meus irmãos? Uma observação é que nós devemos seguir a liderança não por preferência pessoal. Eu já ouvi e fiquei um tanto entristecido de que, não tanto ultimamente, nos últimos 2 anos, mas no passado, as pessoas ligavam para cá para saber quem era que ia pregar. Quem é que vai pregar? É fulano? Então eu não vou. É cicrano? Então eu não vou. Ou seja, é uma preferência. Nós estamos seguindo uma mera preferência pessoal. Nós não estamos aqui para adorar pastor. O nosso objetivo não é adorar pastor, é ouvir a voz de Deus. Não é isso, meus queridos? O nosso objetivo aqui é cultuar, é adorar, é glorificar o Senhor, é ouvir uma palavra da parte do Senhor e não adorar o pastor A, B ou C. Então era Moisés, mas agora não é mais Moisés, é Josué que Deus colocou. Tá certo? Era Moisés, Moisés foi o grande líder, Moisés foi o grande que Deus colocou, agora não tem mais, ele morreu. É uma outra liderança que Deus levantou, Josué, e o povo se dispôs a seguir Josué. Uma outra coisa importante também, que eles oraram pelaquela liderança, não baseado em perfeição, porque nenhum líder é perfeito. Não existe liderança perfeita. Todos os líderes têm falhas. Ué, pastor Raik, e Moisés falhou? E Josué falhou? Agora, mata a cobra e mostra o pau. Olha aqui, vocês lembram o que aconteceu com Moisés, já no finalzinho do ministério dele, em Números 20, 7 a 12, Números 20, 7 a 12, Números 20, a partir do versículo 7, o Senhor disse: pegue a vara, vai à rocha, e ela dará água. Mais adiante, Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que nós teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: porque vocês não confiaram em mim para honrar a minha palavra, a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Era para falar para a rocha, não era para bater.
uma outra coisa no texto aqui. Quem fez o milagre foi Deus. Moisés arrogou para si. Olha o que ele diz: escutem, rebeldes, será que nós teremos que tirar água? Deus então pune, vocês vão morrer. Vocês falharam, vocês me desonraram diante do povo. Moisés era um homem falível, um grande homem, sim, o maior herói do Antigo Testamento, sim, mas falível, susceptível a erro. E Josué? Josué erra também. Josué falha. Onde ele falha? Lembram do caso dos gibeonitas, que ficaram com medo e colocaram aqueles víveres velho, pão velho, sapato velho, roupa velha, e vieram até Josué e disseram: nós somos de longe, faz um acordo conosco. E Josué e a liderança erra por não consultar o Senhor a respeito de quem eram aqueles. Josué 9, 14 a 21, tudo que eu estou querendo mostrar é que todo líder está sujeito a falha, não há exceção. Josué 9, 14 em diante: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade ratificaram com o juramento. Depois eles descobrem que aquele pessoal na realidade é vizinho, e esse pessoal que eles não dão fim torna-se um problema enorme em toda a história do povo, por causa de um erro de Josué. Josué falhou, Josué errou. Apesar da falha, apesar do erro, a congregação continuou a se submeter a Josué e a liderança instituída por Deus. Há uma lição aqui para nós. O que se deve esperar de um líder? Já vimos que nós não podemos esperar infalibilidade. Um líder necessita, acima de tudo, de sabedoria para liderar, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Uma marca de um líder que de fato teme ao Senhor é que ele busca agradar mais a Deus do que os homens. Líderes na igreja do Senhor Jesus devem ser pessoas santas, pessoas que possam ser exemplo aos crentes, assim como Josué, nós vamos ver já, foi um exemplo. Moisés foi um exemplo, não é perfeito, mas é exemplo, é modelo que nós podemos seguir. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4:12, que aquele pastor tinha que ser um exemplo aos fiéis. 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te um exemplo aos crentes, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O caso de Josué como líder daquele rebanho, nota-se sinais de piedade e amor ao Senhor desde cedo. Josué amava a casa do Senhor, no caso a tenda da congregação, que era o templo da época, lá no deserto. Vemos isso em Êxodo 33:11. Êxodo 33:11 diz nesse texto que quando Moisés saía da tenda e ia falar ao povo, Josué ficava no pé da tenda. Que coisa linda, ele amava a casa do Senhor. Êxodo 33:11. Lemos que Deus se comunicava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servo, não se apartava da tenda. Uma marca de um bom líder é que ele é piedoso. Existem marcas do amor do Senhor na sua vida. Uma outra marca importante, como eu acabei de dizer, o temor do Senhor. O temor do Senhor era visto na vida desse líder Josué. Por exemplo,
Josué 8, 30 em diante. Josué 8, a partir do versículo 30. Diz aqui, Josué 8:30, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele, o altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali escreveu Josué em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Olha só a piedade dele, se preocupar em escrever a lei. Todo Israel, com seus anciãos e seus príncipes e seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade na frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei. Josué leu todas as palavras da lei. Eu estou inserindo o nome, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, para os meninos, para os estrangeiros que andavam no meio deles. Um homem piedoso. Observa que ele é amante da palavra. Observa isso, que ele ama a palavra, ele obedece a palavra, ele promove a palavra. Uma outra coisa importante, quando você se mudar, se vai para uma outra cidade, eu tenho recebido irmãos, pastor Raik, eu estou saindo para tal cidade, procure uma igreja na qual a palavra de Deus é pregada. Procure uma igreja onde a palavra de Deus é honrada, onde a palavra de Deus é explicada. Não, esse negócio de contar história, isso não vai, isso é muito agradável para nós, contar historinha e tal, mas isso não vai te sustentar no momento do aperto, isso não vai ser alimento para a tua alma, quando houver uma notícia ruim na tua vida, um problema. É a palavra de Deus que vai ser o teu sustento. Então, se você for para um outro local, observe que a palavra de Deus é pregada, é honrada, é exaltada, como a gente está vendo aqui em Josué. Olha a preocupação dele de ler toda a lei de Deus para o povo. Ou seja, Josué era uma pessoa falível, mas era fiel à palavra do Senhor. É esse tipo de liderança que deve ser imitada. E a oração que nós lemos, a oração do povo, foi ouvida? Tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Foi a oração que nós lemos. A oração do povo foi respondida. A oração que aquele povo fez foi respondida durante meio século de ministério. 50 anos Josué esteve diante daquele povo, ministrando, saindo para as guerras, construindo altar e abençoando. Durante 50 anos de liderança, o povo seguiu a Josué e ele foi um exemplo para aquele rebanho. Lemos em Josué 24:31 uma coisa muito linda, que durante todo o período que Josué esteve à frente, Israel seguiu ao Senhor. Ué, pastor, como assim? Porque quando Josué morreu, e a liderança que estava com ele, vocês sabem o que é que se segue? Alguém sabe o que é que se segue? O que é que vai acontecer? Qual é o período que vai acontecer depois da morte dele? Juízes, 350 anos de miséria, 350 anos de miséria, de desgraça. O povo não tinha rei, não tinha liderança.
Mas durante o período de Josué, o povo seguiu ao Senhor. E bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto Josué estava na frente, a nação andou com Deus. Onde é que está isso, pastor? Josué 24:31. Sublinhe esse texto na tua Bíblia. Sublinhe esse texto para tu veres como a oração do povo foi atendida. Josué 24:31. Israel, a nação, serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Olha como a oração daquele povo pelo seu líder foi ouvida. A oração do povo também se nota quão bem ouvida ela foi no momento da despedida de Josué do povo, quando ele está terminando a vida dele, quando ele sente que ele vai morrer, ele chama toda a nação, ele convoca uma grande assembleia, com representantes de todo o povo de Israel, e faz um discurso solene. É nesse momento que ele diz assim: o que é que vocês vão servir? Vocês vão servir Baal ou vocês vão servir Javé? O que é que vocês vão servir? Vocês estão cocheando, vocês estão, parece que, hesitando entre dois deuses. Aí ele diz: eu e a minha casa, quero que vocês saibam que eu e a minha casa vamos seguir o Senhor. É o discurso, é a despedida dele. Então aquele povo foi abençoado por Deus e teve a sua oração respondida na figura de Josué. Josué é um símbolo de Cristo. Josué é um tipo, é uma metáfora de Cristo. Ambos, Josué e Jesus, conduzem o povo à terra prometida. Josué conduziu a Canaã terreal, Jesus a Canaã celestial. Há uma paridade aqui. Foi Josué, como eu disse para vocês, que disse a Israel: vamos seguir ao Senhor. É de interesse nosso, é de interesse desta igreja, orarmos pelos nossos líderes. É aqui que nós estamos criando os nossos filhos, é aqui que nós estamos criando os nossos netos, é aqui que nós estamos sendo orientados, é aqui que nós ouvimos a verdade. É de interesse nosso. É até mesquinho dizer, é para o nosso próprio bem que nós oremos pelos líderes que Deus tem colocado no nosso meio. Quando as coisas vão bem na nação, nós podemos desfrutar de liberdade e prosperidade. Quando as coisas vão bem na igreja, nossos filhos vivem felizes e nós prosperamos espiritualmente. Que tão somente pastor Raiker, corpo diaconal, nossos vice-presidentes, irmão presidente do corpo diaconal, a liderança da igreja, que tão somente o Senhor, o vosso Deus, seja com você, como foi com os líderes do passado. Em nome de Jesus, amém.